Eu quero ver se a sua sugestão aprova, você não pode não. Ah, bom. Uma coisa tão conhecida, pensei que fosse... Não, eu estou imaginando que seria uma coisa mais suave, né? Vai botar sei lá, uma sinfonia, uma coisa muito barulhenta. A música com Z, era um filho, isso aqui. Isso, não. Achou? Sim. Tá bom. Achei a música até agora. Ah, bom. Vocês iam achando o disco. Não. Rádio. Para violino eu tenho que não é bonito, uma rádio. Sinfonia, sinfonia, sinfonia. A Adágio não é muito lento? Né? Não é muito lento a Adágio? Bom, é lento. Serenata para sopros. Sinfonia, rondó caprichoso, rondó concerto. Serenata número 5. Sinfonia número 22. Tem mais ainda aí de moda? Isso é um monte. Vai buscar chá. Concerto para flauta e harpa. É isso aí. Esse aqui. Olha. Então, tem tanta coisa aqui. Tem o Adágio Rondó e tem Andante para flauta e orquestra Aricô de Serra. Tudo isso aqui é no 2,20. Tem que pegar, né? É, tem lá. 2 para aqui? É esse. Esse disco é 78? Não, Vai ouvir o melhor lá. não. Mas eu vi. Peraí, peraí. Escuta. É segunda prateleira, não é segundo. É o primeiro. Primeiro é março, É. para fazer. É só contar de cima para baixo, uma e duas. Não, os discos. Ela está cortando, perguntando se precisa cortar os discos. Ah, os discos são numerados, tem uma luta de Eu já pensei também. Achou? Então, organização é organização, viu? Se organização é inútil fazer algum querer fazer alguma Sem coisa. saber o que tem, onde tem, essas coisas não posso ver. Da morte do mundo. Isso. Meu guarda-lava foi lá. Tá com você? Eu estou arborizando por lá. Sabe de cá, né? É isso lá daqui. É a primeira, né? Dá licença se você apertar o botão aí. Pronto. É o de cima, agora que estava Isso. Essa vitrola é a vitrola que o senhor fez, né? Quando que o senhor fez a vitrola, professor? Ih, faz tempo, faz tantos anos. Ué, não está funcionando a coisa aqui. Tá bom. Mais ou menos em que ano que o senhor fez essa vitrola, professor? Eu não conheço. Fez o quê? Eu fiz a vitrola. A vitrola? É. Ah, foi logo. Aí não. Essa eu não lembro. Ah, sim. Vai ter uns Não faço ideia. 25, 30 anos, né? Foi logo depois do casamento, já faz um pouco mais. Mas Casamento, ano que vem vai fazer 60 anos. Porque na
nosso tempo não tinha televisão, né? É. Tinha que ser no rádio, né? Não sei se você chegou a ouvir novela das 5 na Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo, eu não ouvia as novelas, mas eu me lembro que tinha uma tia que ouvia do dia inteiro a rádio. Eu às vezes até ouvia. A Rádio São Paulo. E o prefixo musical era sempre o intermédio da Traviata. Isso, exatamente. Era mesmo o prefixo sempre. E eram assim, eram apresentações muito vivas, né? Parecia assim que a gente via as coisas. E era muito mais interessante do que a televisão. Mais do que a gente imaginava. Imaginava. Era como uma leitura. Isso mesmo. Eu também sempre achei muito mais interessante do que Professor, eu vou fazer uma pergunta para o professor sobre a epilepsia. Já está rodando? Eu queria fechar a porta do armário. Como é que Fecha a o porta do senhor, armário. intuição parcial epilética, Como tá? a função patológica epilética, como o senhor caracteriza ela? É a constituição. Atlética? Isso. Atlética. Então, você vê o seguinte: quando o atlético é o homozigoto, então os outros, por exemplo, o longilíneo, como ele pode ter, mas é um heterozigoto de uma penetrância baixíssima. E do ponto de vista anatomopatológico, o que caracteriza a epilepsia? É a desigualdade entre os dois hemisférios cerebrais. Mas essa desigualdade ela sempre está presente. Não, não espera. Há uma pequena diferença, minúscula diferença, normalmente há uma minúscula diferença entre o hemisfério direito e esquerdo. Por isso mesmo, a gente usa a mão direita. Sendo que o canhoto é aquele em que essa diferença está exatamente no hemisfério esquerdo. Então ele usa a mão direita. Porque o direito predomina em vez de ser a esquerda. Tá? Bom, então você vê, isso é minúsculo, mas não dá para você perceber assim a olho nu. Mas na epilepsia é coisa evidente. Ali, você pega ali, Dá para o senhor mostrar para a gente? Dá, Que livro que é esse aí, professor? o quê? Esse livro? Esse é a neuropatologia, não é isso? Não é? E eu não sei, o senhor se lembra qual é o volume que está? Deve ser no primeiro. Primeiro? Isso. Então, essas são as bases anatomopatológicas da neurologia e da psiquiatria. Então, é. E são em 2 volumes. Isso. Aqui, você não percebe a diferença normalmente, hein? Aí. Veja bem aí, ó. Então aqui, já macroscopicamente, nós vemos uma diferença dos dois hemisférios. Claro, você está vendo aqui. O direito é menor do que o esquerdo. Deixa ele fixar um pouco, ó. Onde está? Ele. Ah, está aí atrás. Tira o braço. E esta fotografia, ela mostra uma diferença também visível. Entre os dois nervos olfativos. Por exemplo. Deixa eu ver aqui mais. Também, Aqui, isso é importantíssimo. Como é que chama isso aí? Olivas. As olivas cerebrais. os corpos mamilares, Isso, os corpos mamilares. em que um está bem maior do que o outro aqui. Isso está evidente, você vê? Você acha que precisa ser algum gênio para enxergar uma coisa dessa daí? Acho que não, não? Você não acha? Por isso é que essa luz aí
é luz mesmo, é para iluminar, né? E Aqui, finalmente, aqui nesse corte, aqui a diferença entre os dois cones de mão, aqui este e este. Aí. este bem maior e este, Não é que é normal. Esse aqui não. este é o tamanho normal. Isso. Aqui, normalmente, aqui os dois normais. Tá vendo? Normalmente, que o senhor encontra na epilepsia, essas diferenças de tamanho abrangem todas as estruturas ou abrange apenas algumas estruturas? Depende. Tudo varia consideravelmente. Pode ser só essas estruturas aí e pode ser diversas outras. Então você vai encontrar um débil mental, por exemplo, que é epiléptico também. Por quê? Porque ele tem uma hipoplasia do cérebro. Como é não? Mas você não está ficando tá bem iluminado, não. Tá bem. Professor, É. Puxa, isso aí ilumina mesmo. Olha que agora está escuro aqui dentro. cuidado Né? agora para não se queimar. Não. Está escuro agora aqui. Ideia. E isso é uma coisa que veio crescendo na observação das autópsias, na observação dos pacientes, das pessoas, etc. Mas alguma leitura ou algum fato já anterior, algum conhecimento que o senhor adquiriu de professores anteriores ou de professores seus, começou a chamar a atenção desse fato da epilepsia ter base na patológica, as diferenças cerebrais? Não. Começa a dizer o seguinte, isso aqui não é original meu, hein? Isso aqui é sabido. Isso está... Não se encontra facilmente em qualquer livro de patologia, não, viu? Mas você encontra livro de patologia com ele. É que eu disse. O Fanner Monte que estabeleceu que asma é uma manifestação da epilepsia. Sim, mas isso já estava em Hipócrates. Como? Já estava em Hipócrates. Não sei se estava. Sim, naqueles escritos dele sobre epilepsia, a doença sagrada, Sim. ele já fala sobre a asma como... Ah, é? como É? E ele também chama a atenção da diferença dos hemisférios cerebrais. Ah, é? Poxa vida, que colosso, hein? Tá vendo? Mas não, porque tem o seguinte, essa diferença é clara que se apresenta sobre o organismo. Então se você olhar as mãos do indivíduo, por exemplo, você vai ver que as duas mãos não são rigorosamente iguais. Pode ver esses dois dedões aqui, veja se eles são iguais. Sim, sempre há uma diferença, inclusive no comprimento dos membros. De tudo, olha aqui, tá vendo? As diferenças, Claro, né? são bem diferentes. É, pois é. Eu tenho bronquite asmática, viu? Tá vendo? Os dentes. Essas coisas no Os dentes também. Diferente. esses são os estigmas Exatamente. que nos dão a possibilidade do diagnóstico. Exatamente. Exatamente. São os estigmas. Isso que se chama estigma degenerativo. Então você pode encontrar um indivíduo praticamente normal, que nunca apresentou nada extraordinário, nem coisa nenhuma, mas você examinando, você vê que ele tem os estigmas da epilepsia, por exemplo. Tem. Só que ele não é epiléptico. Quer dizer, não apresenta as manifestações da epilepsia. Porque o mesmo gene que determina a epilepsia determina a formação desse estigma. Ele, claro, pois é. Isso é uma anomalia constitucional. É o que eu digo sempre. No dia que nascer um indivíduo, com todos os seus órgãos perfeitos, esse indivíduo nunca vai ter nada e também nunca vai morrer. Dentro desses estigmas, parece que o senhor gosta de citar, por exemplo, os dentes supranumerários, Isso. os lóbulos presos. Como não é? O meu lóbulo aqui não está completamente preso, mas ele não é grande como é em geral, né? Mas há uma proporcionalidade da diferença dos hemisférios com o grau desses estigmas ou não? Não. Às vezes um lóbulo muito preso pode ter uma diferença muito pequena. Exatamente, não tem. Tudo isso varia consideravelmente, né? Também os Porque o desenvolvimento do lóbulo de orelha, dos dentes, essa coisa, não depende do cérebro, né? Não é?
Então, E há também outros estigmas, como por exemplo o senhor cita, o fato do indivíduo ser canhoto. sim, isso é fundamental. Porque o que caracteriza a epilepsia é exatamente essa diferença entre os dois hemisférios. Não é isso? Então é o seguinte, às vezes o hemisfério esquerdo ficou atrasado no desenvolvimento, então o direito é que predomina, então o indivíduo é canhoto. E eu posso dizer que todo indivíduo que apresentar um desses estigmas, obrigatoriamente ele é um epiléptico. Constitucionalmente ele é um epiléptico. Constitucionalmente. Não tem obrigação de ter a Manifestação da clínica. Isso, é. Mas ele é um epiléptico. Mas o que pode acontecer é o seguinte, por exemplo, no dia que esse indivíduo tiver uma infecção qualquer, começa a febre, a primeira manifestação que ele vai ter é uma crise convulsiva. Então, dizem os médicos que a febre é perigosa porque pode determinar crise convulsiva. Febre só determina crise convulsiva em quem é epiléptico, é claro. Porque é comum... Não há nenhuma possibilidade de se fazer uma convulsão em quem não tem epilepsia. Não. Se o senhor tentar fazê-la com uma injeção de insulina, Não. Você vai ver que a crise convulsiva que o indivíduo tem não é igual a uma crise epiléptica, não. É parecida, mas não é. nem com eletrochoque. Não. Às vezes você pega indivíduos que você toca eletrochoque, que faz eletrochoque todo dia, não acontece nada. Pois é. Professor, essas ideias, elas... Porque o senhor foi lá para o Juqueri em que ano? 1939. 39. É. E lá no Juqueri, quando o senhor chegou, já havia um serviço de anatomia patológica constituído? Sim. Já tinha um serviço. Quem era o chefe na época? Ninguém. Não tinha chefe. E esse desenvolvimento da ideia já existia? Era o Dório César. Mas o Dório César, sabe, ele era um comunista fanático. Aliás, uma excelente pessoa, viu? Mesmo a Braver Jackson, o senhor considera como um grande mal? Sim, claro. Mesmo sendo localizada? A Braver Jackson é uma coisa típica, sabe? Precisa de um indivíduo ter uma lesão qualquer cerebral para desencadear a epilepsia que ele tinha. E ninguém sabia. E que às vezes nem tem perda de consciência. Não tem. Braver Jackson não tem. O indivíduo assiste à convulsão dele. Exatamente. Mas é considerado por ter convulsão um grande mal. Um grande mal. O pequeno mal é quando não tem convulsão. Então seriam os equivalentes. Isso. Pequeno mal é, por exemplo, às vezes o indivíduo está não vai fazer uma reunião comum. Não daí a pouco ele desliga. A crise de ausência. Desliga completamente. Então, às vezes depois fica assustado. Como? O que é? O que está passando? Então, no pequeno mal, que seriam essas equivalentes epilépticas, o senhor coloca também, por exemplo, as vertigens. As vertigens também. Então são as vertigens, a crise de ausência, aquelas crises de escotomas, crises visuais. As modificações de olfação. Existe uma perturbação visual, isso eu tenho de vez em quando, teicoscopia. Teico, em grego como se chama? Fortaleza. A parede da fortaleza é assim, né? Então a gente vê uma coisa luminosa, vai fazendo tudo assim. Não vai saindo aumentando, e depois aparece. Isso é uma crise de pequeno mal. Essas crises visuais. E as crises também de olfação, aquelas modificações. E essas crises de pequeno mal dependem do local em que está instalada a malformação. Por exemplo, se é no nervo olfativo, se é em outro local.
Deve ser. Aí que está, falta documentar tudo isso. É possível, mas não existe uma documentação que prove isso. Não. Primeiro que eu saiba. Eu procurei fazer essa documentação, sabe, mas a questão é a seguinte, os casos clínicos são muito mal feitos, né? Então quando chega para a autópsia, eu não posso dizer, olha, esse indivíduo é epiléptico, e acabou. Tá vendo? Não posso dizer mais nada. Professor, também seria um pequeno mal a alucinação. Alucinações, sim. Eu poderia dizer que a esquizofrenia é uma epilepsia? Não, mas não é que poderia dizer, que tem que dizer. Tanto que você cura, ou melhora consideravelmente a esquizofrenia, produzindo epilepsia no indivíduo, quer dizer, desencadeando a crise convulsiva. Na autópsia do esquizofrênico nós vamos encontrar uma malformação. Estou farto de... Por isso eu fiquei farto de mostrar em Juqueri, só que ninguém aceitava. Porque médico só aceita aquilo que é estúpido, asmático, desonesto. Só. Fora disso, ele não aceita mais nada, não. Viu? Não adianta a gente mostrar, porque... Na realidade, essa divisão entre esquizofrenia e epilepsia não existe. Não. A pessoa é o seguinte, todo mundo me dizia, então você quer saber mais do que fulano, que estava lá, um psiquiatra alemão, ou um psiquiatra americano, não me interessa nada disso, eu não quero saber O mais nem substrato menos. Me interessa a autópsia que está aqui, acabou-se. Não adianta mais. Então, o médico é muito difícil, né? Fazer qualquer coisa. Por isso a medicina, é muito difícil progredir a medicina, né? Muito difícil. O senhor coloca então que a malformação, ou seja, a diferença de tamanho entre os hemisférios ou partes dele, né? Então, por exemplo, entre os corpos mamilares ou partes dos hemisférios, né? É que determina o substrato anatomopatológico da epilepsia. É isso. Agora, o desencadeamento da crise de qualquer tipo, ela tem por fundamento dois fatores, a alergia e a vascular? Não, a alergia é só, ponto. A alergia se manifesta por fenômenos vasculares sempre, não está certo. Quer dizer que o desencadeante é alérgico. É alérgico, sempre. Que na realidade vai aparecer através da modificação do calibre do vaso. Exatamente. Em vasoconstrição. Isso. Ou dilatação paralítica. Isso. Quer dizer, aí é que o indivíduo vai ter a convulsão, o indivíduo vai ter o pequeno mal, etc. Então existe um substrato em cima do qual age uma crise alérgica. Uma hipersensibilidade. Uma alergia. Uma alergia. Porque a alergia é a reação modificada do organismo. Não? Porque normalmente nós estamos em estado de anergia positiva, não temos nada, não estamos apresentando nada. Não é? Isso é normal. Agora, chega um determinado momento, o indivíduo apresenta qualquer coisa, seja lá o que for. O que aconteceu aí? Houve uma modificação da reação. Não é isso? Então é isso que é alergia. E esse fator desencadeante que vai fazer a modificação da reação do organismo, então ele vai ter a crise epilética clínica, não é? Isso pode ser referente, por exemplo, a um alimento, pode ser referente a uma ação psicológica. Uma simples modificação do tempo, do ambiente. Do ambiente, sim, mas simples. A época do ano. Exatamente, modificação do ambiente. Exatamente, sim, senhor. Houve uma pessoa muito importante da história da medicina, que teve a sua primeira crise epiléptica porque tinha o diagnóstico de esquizofrenia. E um belo dia ele desencadeou uma crise epiléptica. Uma convulsão. Uma convulsão.
Quer dizer que todos esses substratos, todos esses equivalentes ou a própria poluição, elas têm um fator desencadeante na realidade. Ah, tem que ter. É ambiental. Exatamente. Sempre. Sempre. Quer dizer, o indivíduo tem o tipo constitucional. Tem a malformação. Isso, agora, exatamente. Agora, as manifestações dependem do meio ambiente. Quer dizer, depende de um fator ambiental qualquer. Mas isso... Todo mundo quer saber qual é. Sim, porque médico, sabe como é que é? Aprendeu que existe a microbiologia, né? Tem pneumonia produzida por pneumococo. E vai por aí fora. Essa toda a sabedoria de médico é essa. Se não é pneumococo, tem que ter um vírus. Pois é. Então, quer dizer, eu faço, eu posso garantir o seguinte, se eu fizer uma pesquisa das vias aéreas de um monte de gente, gostaria de fazer isso em todos os médicos, eu vou mostrar que eu tenho pneumococo lá dentro das vias aéreas. E não tem pneumonia. Todos eles estão com pneumonia. Não dá, não. Quer dizer, o indivíduo só tem uma coisa, não importa qual seja, se for predisposto. A predisposição é constitucional, faz parte do genotipo. Então você vê o seguinte, é a predisposição. E sendo constitucional, pode ser transmitido em caráter dominante e o caráter recessivo. Além disso, sujeito a todas as modificações da hereditariedade, né? Então, o indivíduo pode ser homozigoto ou heterozigoto. O heterozigoto vai muito bem, não é? O homozigoto vai estar arrumado. Seja lá qual for a predisposição, né? A mais elementar, está arrumado. Então é por isso que você vê sempre na estatística demográfica sanitária, por exemplo, gente morrendo de gripe. Por quê? Porque é predisposto em caráter homozigoto. Não tem dúvida, porque a gripe é uma coisa muito elementar, muito simples, não é? Mas na verdade toda gripe tem um componente pulmonar, né? Tem uma vasite. Sim, isso tem, mas não tem importância. Se ele for heterozigoto, é uma congestão. não tem importância. Nós temos que congestar o pulmonar. Sendo heterozigoto, ele supera isso perfeitamente. Porque a saúde é dominante sobre a doença. É por isso que todos nós vivemos em estado de saúde aparente. Né? Por causa da dominância. Isso é uma coisa muito difícil de entender isso. Quando esses medicamentos são dados, conseguem controlar uma crise, o que na realidade ele está fazendo, ele está fazendo uma dessensibilização do indivíduo. Não, não é isso. O Gardenal não sensibiliza coisa nenhuma. Só vai envenenando o indivíduo. E por que às vezes a gente vê um indivíduo que aparentemente foi controlado na crise pelo Gardenal? Teria sido controlado melhor ainda se não tivesse tomado nada. Possivelmente esse seria Porque vai ver o seguinte, o indivíduo tem uma coisa qualquer, pode ser uma simples gripe, e tem uma crise convulsiva. Ele está curado das suas crises convulsivas. Você diz do Hipócrates, tem 2000 anos isso. Quer dizer que possivelmente ele não estivesse tomando Gardenal, ele estaria muito bem também. Estaria melhor ainda. Não é que estaria muito bem também, não. Estaria melhor. Você não sabe o que é Gardenal. Então, e às vezes o senhor coloca a ideia de que o epilético, se ele tiver a crise, ele estará ainda melhor. O que é esse melhor? Por que é melhor para o epilético se ele tiver a crise? Porque a crise descarrega aquilo que estava ali preso. Preso no cérebro, né? Então ele vai melhorar o quê? O temperamento? Ele vai melhorar a imunidade dele? De tudo. Você encontra indivíduo, por exemplo, que é o esquizofrênico. O esquizofrênico é um indivíduo que fica interiorizado. Exatamente por quê? Porque ele sente que tem que desencadear, vai desencadear alguma coisa, mas isso não desencadeia nada. Então ele fica daquele jeito, né? Isso que é esquizofrênico.
Se ele vier até a crise, ele vai melhorar a esquizofrenia. Fica Você começa a ter bom, fica convulsão. bom. É por isso que o tratamento da esquizofrenia É o eletrochoque. é eletrochoque. Ou então o cardiazol endovenoso, não? Professor, às vezes a gente vê alguns trabalhos, mostrando no caso do eletrochoque, por exemplo, existe um trabalho no Juqueri, eu acho que é do Pulpo, sobre problemas aparecidos depois do eletrochoque, sobre hemorragias cerebrais, etc. Como o senhor analisaria isso? Não, espera. Tudo depende do seguinte. O eletrochoque, como qualquer outra coisa, não pode ser feito assim, de qualquer jeito, não é? Por exemplo, um indivíduo que é um hipertenso, você vai fazer um eletrochoque, você pode provocar alguma coisa ruim nele. Pode, perfeitamente. Uma hemorragia, por exemplo? Claro. Não se aplica um eletrochoque assim de qualquer jeito, não. Então, por exemplo, uma das contraindicações seria a hipertensão. Claro, perfeitamente. E o senhor viu muito problema com o eletrochoque? Não. É uma coisa rara. Eu, em autópsia, nunca pude dizer se o indivíduo foi feito eletrochoque nele ou não foi feito. Em autópsia, nunca fiz. Nem edema cerebral. Não, nada. Nunca. Quer dizer que o eletrochoque funcionaria como um sensibilizante. Não. É sempre a mesma coisa. Se o indivíduo tiver alguma coisa... Ele só muda o órgão de choque. É claro, você muda o órgão de choque. Acabou-se. Essa é a coisa mais notável que existe na medicina, só que ninguém sabe isso, ninguém... E médico não consegue entender uma coisa dessa, não. Professor, por exemplo, o senhor falou na hipertensão. Nós vemos na clínica, às vezes, o indivíduo com assim chamada pressão alta e sem sintomas. Sem sintomas, perfeito. Outro indivíduo tem pressão alta e tem, por exemplo, vertigem. Tem. Eu poderia dizer que ele tem vertigem só se ele for epilético? Perfeitamente. É um heterozigoto, perfeitamente. Porque cada um de nós tem a pressão que precisa. Não existe hipertensão. A única hipertensão patológica que existe é a que se verifica na nefrite, na glomerulonefrite. Aguda? Não. Crônica? Não. Porque na hipertensão arterial você tem a arteriolosclerose, não é isso? Muito bem. No indivíduo que, além, já tem a glomerulonefrite crônica, apresentar essa arteriolosclerose, vai apresentar aquilo que se chama hipertensão maligna. Não é isso? Sim. Essa sim. Essa é patológica. Essa é patológica. Porque com essa você não consegue nada. O restante, tudo que se vê por aí, é a pressão que o indivíduo precisa naquele momento. Exatamente. Cada um de nós tem a pressão que precisa. E a sintomatologia está de acordo com a sua constituição. Exatamente. Ou é uma constituição epilética, ou ele tem uma gastrite. Isso tudo. No meio de médicos se convencer de uma coisa. No dia que nascer um indivíduo com todos os seus órgãos perfeitos, esse indivíduo nunca vai ter nada. E também nunca vai morrer. Isso é possível? Pelo menos teoricamente. Dizem que eu sou fatalista. Eu sei lá se é fatalismo, não sei o que é. Quem fez a humanidade não fui eu. Não? Estou apenas mostrando como é que é a coisa. Vai observando as coisas, você vai ver.